Voltamos então para o título 3, que trata da competência interna. O capítulo 1 trata da competência e a seção 1 das disposições gerais. Isso tudo está dentro do livro 3 da função jurisdicional. Então, no livro 2 da função jurisdicional, nós já vimos o título 1 da jurisdição da ação, o 2 dos limites da jurisdição nacional e da cooperação internacional, e agora o título 3 trata da competência interna. Começando o título 3, então, no artigo 42, ele diz que as causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral na forma da lei. Artigo 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Por exemplo, matéria e hierarquia. Aqui eu coloquei em negrito e em caps lock que a competência ela determina-se em dois momentos. No primeiro aqui é no momento do registro ou no momento da distribuição da petição inicial. E não custa lembrar que é irrelevante as modificações de estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, exceto quando suprimirem órgão do Poder Judiciário ou alterarem competência absoluta. Artigo 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados. Artigo 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, as suas empresas públicas, as entidades autárquicas e fundações, ou Conselho de Fiscalização de Atividade Profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações de recuperação judicial, de falência, de insolvência civil e acidente do trabalho, e aquelas sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Parágrafo 1º. Os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo perante o qual foi proposta a ação. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, o juiz, ao não admitir acumulação de pedidos em razão da incompetência para apreciar qualquer deles, não examinará o mérito daquele em que exista interesse da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas. Parágrafo 3º. O juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual, sem suscitar conflito, se o ente federal cuja presença ensejou a remessa for excluído do processo. Artigo 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta em regra no foro do domicílio do réu. Coloquei aqui também em negrito que as ações fundadas em direito pessoal e a ação fundada em direito real sobre móveis. Então, em dois casos, no direito pessoal, a ação fundada, primeiro, em direito pessoal, e segundo, a ação fundada em direito real sobre bens móveis, será proposta em regra no foro do domicílio do réu. Parágrafo 1º. Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Parágrafo 2º. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele pode ser demandado
onde for encontrado ou no foro do domicílio do autor. Parágrafo 3º. Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio do autor, e se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro. Então, se o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, vai ser proposto na do autor, e se ele também morar fora do Brasil, vai ser em qualquer foro. Parágrafo 4º. Havendo 2 ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles à escolha do autor. Parágrafo 5º. A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no lugar onde for encontrado. Artigo 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro de situação da coisa. Parágrafo 1º. O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição, se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e denunciação de obra nova. Então, ele pode optar pelo domicílio do réu ou pelo foro de eleição, se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e denunciação de obras novas. Parágrafo 2º. A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. Artigo 48. O foro de domicílio do autor da herança no Brasil é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Foro de domicílio do autor da herança é o competente para o inventário, a partilha, então o foro de domicílio aqui do autor da herança. Muito bem. Parágrafo único. Se o autor da herança não possuir domicílio, é competente. 2 pontos. Então, em regra, é do autor da herança. Se ele não tiver domicílio certo, será no foro de situação dos bens imóveis, havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer deles, e não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens. Artigo 49. A ação em que o ausente for réu será proposta no foro de seu último domicílio, também competente para a arrecadação, o inventário, a partilha e o cumprimento das disposições testamentárias. Então, quando o ausente for réu, vai ser o último domicílio. Artigo 50. A ação que o incapaz for réu será proposto no foro de domicílio de seus representantes ou assistente. Artigo 51. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autora a União. Parágrafo único. Se a União for a demandada, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou no Distrito Federal. Artigo 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor o Estado ou Distrito Federal. Parágrafo único. Se o Estado ou Distrito Federal for o demandado, a ação pode ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Artigo 53. É competente o foro: 1. Para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável, 2 pontos. De domicílio do guardião de filho incapaz, do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz, de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal, de domicílio da vítima de violência doméstica e familiar,
ou de domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos, e do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré a pessoa jurídica, onde se ache a agência ou sucursal quanto às obrigações em que a pessoa jurídica contraiu, onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica, então onde exerce suas atividades. A linha, onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento, de residência do idoso, para a causa em que verse sobre direito previsto no estatuto. Então, eu lembro também de pegadinha nesse sentido, porque para ser no lugar de residência do idoso, tem que ser uma causa prevista no estatuto do idoso. Próximo. De sede da serventia notarial ou de registro para ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício. Próximo inciso. Do lugar do ato ou fato para ação. 2 pontos. De reparação de dano, em que for réu administrador ou gestor de negócios alheios. Ato ou fato, só tem esses 2. Da reparação do dano, ou quando for réu administrador ou gestor de negócios alheios. Tem essas 2 opções. E o último inciso fala que é no lugar do domicílio do autor ou do local do fato, para ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. Então, pode ser no domicílio do autor da ação ou do local em que ocorreu o delito ou acidente. Quando você pede a reparação de danos. E aqui, inclusive, o veículo, inclusive a aeronave. Isso aqui que nós vimos foi da seção número 1, que falava das disposições gerais. É isso mesmo. Sim. Então, a gente está vendo a competência. Isso aqui que nós vimos agora tratou sobre as disposições gerais. E agora nós estamos indo para uma situação, para uma seção específica, que trata em especial da modificação da competência. Artigo 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nessa seção. Artigo 55. Reputam-se conexas 2 ou mais ações quando lhe for comum o pedido ou a causa de pedir. Então, quando para a causa ser considerada conexa, 2 ou mais ações, então 2 ou mais ações precisam ter em comum 2 coisas. Quer dizer, na verdade é alternado, né? Então tem que ter uma das 2. Tem que ter ou pedido igual ou a causa de pedir igual. Então, para a gente lembrar da conexão é com X. O X são 2 pauzinhos, né? Então, a gente pode pensar que é um pauzinho ao pedido e o outro pauzinho é a causa de pedir. Então, é ou o pedido ou a causa de pedir. Conexão tem que ser ou o pedido ou a causa de pedir. Muito bem. Parágrafo 1º. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto no caput. A execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativo ao mesmo ato jurídico. Então, tanto a execução extrajudicial quanto a ação de conhecimento desse ato aplica-se. E também aplica-se nas execuções fundadas no mesmo título executivo. Parágrafo 3º. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decidido separadamente, mesmo sem conexão. Esse artigo aqui é bem importante. Ele está falando aqui, mesmo que não tiver conexão,
o juiz pode reunir para julgamento caso houver um risco de prolação de decisão conflitante ou contraditória. Artigo 56. Dá-se a continência, aqui, a gente viu a conexão. Agora nós vamos ver sobre a continência, tá no artigo 56. Dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma é mais amplo e abrange o das demais. Então, olha aqui que interessante, quando é continência, é E, então a gente tem que ter as mesmas partes e a mesma causa de pedir, mas o pedido de uma vai abranger o pedido da outra, então tem que ter a mesma parte, a mesma causa de pedir, só que o pedido de uma vai ser mais abrangente que o da outra. Artigo 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida, vai ser proferida uma ação sem resolução de mérito. Caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. Artigo 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. Então, a reunião, quando acontecer, será no juízo prevento, e elas serão decididas simultaneamente. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Artigo 60. Se o imóvel se achar situado em mais de um estado, comarca, seção, subseção, a competência territorial do juízo prevento estender-se-á sobre a totalidade do imóvel. Artigo 61. A ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal. Artigo 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. Bem importante esse artigo 62, vou ler de novo. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. Então, é matéria, pessoa e função. Artigo 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. E aqui é importante para a magistratura, tá aqui em vermelhinho acrescentado, a Instrução Normativa 39 do TST, que diz que sem prejuízo de outros não se aplica ao processo do trabalho este artigo aqui, em razão da inexistência de omissão ou de compatibilidade ou por incompatibilidade com o processo do trabalho. Então, esse artigo que diz que as partes podem modificar a competência em razão do valor ou do território não se aplica ao processo do trabalho. Parágrafo 1º. A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. Parágrafo 2º. O foro contratual obriga também, já caí nessa pegadinha. Então aqui, ó, o foro contratual obriga sim, ele obriga tanto os herdeiros como os sucessores das partes, obriga. Parágrafo 3º. Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Então, também é bem importante esse artigo, olha. Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, quando ela é abusiva, ela pode ser reputada ineficaz
e de ofício pelo juiz. E nesse caso ele vai determinar a remessa dos autos ao juízo de foro do domicílio do réu. O parágrafo 4º. Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula no foro da contestação sob pena de preclusão. Então, se o juiz de ofício não reputar ineficaz, o réu, quando for citado, pode alegar a abusividade dessa cláusula na contestação. Agora nós estamos indo para a seção número 3, que fala da incompetência. Artigo 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. Então, no Código de Processo Civil, a incompetência, tanto faz se absoluta ou se relativa, ela vai ser uma preliminar de contestação. Desculpa, eu só estava aqui pensando de competência se a gente vai ter mais coisa, mas já está acabando. Parágrafo 1º. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição, e ela deve ser declarada de ofício. Parágrafo 2º. Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. Parágrafo 3º. Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. Parágrafo 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juiz incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juiz competente. Esse parágrafo, já vi caindo muitas vezes. Então, vamos ler de novo, com mais calma. Então, salvo decisão judicial em sentido contrário, serão conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo incompetente. Lê mais uma vez, agora outra forma. Os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente, os efeitos serão conservados até que outra decisão seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Tudo isso salvo decisão judicial contrária. Então, em regra, vai se conservar os efeitos da decisão proferida, até que, se no caso concreto for necessário, o juízo competente profira outra. Assim é a regra, excepcionalmente se houver uma decisão em sentido contrário. Artigo 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar. Artigo 66. Há conflito de competência quando 2 ou mais juízes se declaram competentes, 2 ou mais juízes se declaram incompetentes, atribuindo ao outro a competência, entre 2 ou mais juízes, ou quando em 2 ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deve suscitar o conflito, salvo se a atribuir ainda a outro. Então, o que não acolhe a competência declinada vai suscitar o conflito, excesso se ele ainda designar outro. E agora nós estamos indo para o título 2 a gente está indo para o capítulo 2
da cooperação nacional. Então, a gente está dentro do título 3, que trata da competência interna. O capítulo 1 nós vimos sobre a competência e agora nós vamos ver o capítulo 2 sobre a cooperação nacional. E só para fazer um paralelo, eu não tinha me tocado ainda. A gente lê tantas vezes o código, artigo por artigo, sem pensar na ordem cronológica que eles estão, que a gente acaba escapando o sentido de ordem que o legislador pensou. Então, só para compartilhar, que eu achei interessante, dá uma olhada. Esse livro que a gente está vendo está falando da função jurisdicional. Ele começa falando sobre disposições gerais, né, da jurisdição e da ação, é o primeiro título. O segundo título chama Limites da Jurisdição Nacional e Cooperação Internacional. Então, ele começa falando no capítulo 1 do limite da jurisdição nacional e depois no capítulo 2 da cooperação internacional. E depois ele vem no título 3 falar da competência interna. Então, até então ele estava dando uma visão bem mais ampla, bem mais geral. Ele estava falando quais são os limites da jurisdição nacional, quando é competência exclusiva do Brasil, quando não é. Depois ele falava da cooperação internacional, falou do auxílio direto, da carta rogatória, tudo então que envolve uma visão macro, uma visão mais assim internacional e vem dos limites do Brasil. Esse é o título 2, que a gente estava vendo a jurisdição. Então primeiro tem essa visão ampla, aí agora no título 3 a gente tem essa visão mais para o Brasil, mais específico. Então, primeiro nós vimos no título 3, que vai falar dessa competência interna. No capítulo 1, nós vimos da competência. Então, aí sim, a competência, no caso, quando ela é relativa, quando ela é absoluta, quando pode ter conexão, quando tem competência, quando reúne, quando não reúne, quando tem os conflitos aqui com o juiz, conflitos de competência. Então, vimos a visão mais interna e agora nós vamos ver da cooperação nacional. Vimos a cooperação internacional no título anterior e nesse nós vamos ver a cooperação nacional. Então, para ver que interessante como dentro do livro o legislador pensou em numa ordem, né? Não estava por acaso. Então é legal ler com esses olhos o código que ele pensou para nós. Até para achar, porque na hora da prova você pensa, poxa, eu lembro de um artigo, mas não sei onde ele tá. Então quando a gente tem assim essa noção geral, é mais fácil pesquisar. Mas bom, vamos lá que a gente já tá acabando esse título. Então, no capítulo 2, ele fala da cooperação nacional. E ele diz no artigo 67 que aos órgãos do Poder Judiciário, estadual ou federal, especializado ou comum, em todas as instâncias e graus de jurisdição, inclusive em tribunais superiores, incumbe o dever de recíproca cooperação, por meio de seus magistrados e servidores. Artigo 68. Os juízos poderão formular entre si pedido de cooperação prática de qualquer ato processual. Artigo 69. O pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido. Prescinde de forma específica, ou seja, não precisa de forma específica e pode ser executado como auxílio direto, reunião ou apensamento de processos, prestação de informações e atos concertados entre os juízes cooperantes. Parágrafo 1º. As cartas de ordem, a carta precatória e a carta arbitral seguirão o regime previsto neste Código. Parágrafo 2º.
Os atos concertados entre os juízes cooperantes poderão consistir, além de outros, no estabelecimento de procedimento para. Então, esses atos entre os juízes cooperantes podem consistir, por exemplo, na prática de citação, intimação, notificação de ato, para obtenção e apresentação de provas e coleta de depoimentos, para efetivação da tutela provisória, para efetivação de medidas e providências para recuperação e preservação de empresas, para facilitar a habilitação de crédito na falência e na recuperação judicial. Isso aqui, nossa, que legal, né, para juiz do trabalho. Muito interessante o que deve poder ser feito dessa cooperação entre os juízes para poder fazer com que o crédito do trabalhador seja efetivado. Na prática, deve dar para fazer muita coisa boa, né? Bom, também serve para centralizar os processos repetitivos e para executar as decisões jurisdicionais. Parágrafo 3º. O pedido de cooperação judiciária pode ser realizado entre órgãos jurisdicionais de diferentes ramos do Poder Judiciário. Então, essa cooperação pode ser feita nos ramos dos diferentes, nos ramos diferentes do órgão judiciário. Então, temos aqui 31 minutos e irei pausar esse vídeo porque no próximo a gente vai entrar para o outro livro. Nós vamos ver o livro 3 do Código de Processo Civil e o livro 3 fala dos sujeitos do processo. Então, nós vimos o livro 1, que falava das normas gerais, das normas processuais civis, né, que são as normas gerais do Código de introdução. Depois nós vimos sobre a função jurisdicional, que trata da jurisdição e da competência. E agora nós vamos estudar sobre os sujeitos do processo. Então, até o próximo vídeo.